Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bsoft Responde e o tema de hoje é RPA, as principais dúvidas sobre recibo de pagamento ao autônomo. E se você ainda não assistiu o vídeo sobre esse tema, eu vou deixar como sugestão no final desse vídeo e o link também aqui na descrição, beleza? Então não sai daí e é logo depois da vinheta. E a primeira pergunta é da Yasmin Juliette, que fala o seguinte: esse RPA serve como comprovante de renda? Preciso para um financiamento. Então, Juliette, a resposta é sim, tá? O RPA, ele comprova que você recebeu o valor indicado nele pela prestação de um serviço que foi realizado, tá? Então, ele serve como comprovante de renda e talvez a instituição financeira solicite algum documento complementar, como as guias de recolhimento de impostos, por exemplo, tá? Mas então, sim, pode ser utilizado como comprovante de renda. A próxima pergunta é do Adriano Oliveira, que fala o seguinte: eu trabalho de segunda a sexta prestando serviço e recebo no RPA. Tenho o direito de receber os sábados e domingos também? Então, Adriano, na verdade a resposta é não, tá? Quando você é contratado, né, um autônomo é contratado para a realização de um serviço, o compromisso assumido ali é com a execução do serviço, independente de quando ela vai acontecer, se dia de semana, se final de semana, fora do horário do expediente, fora do horário comercial, etc. Tá? Isso não importa para esse compromisso que é assumido entre as partes, tá? Se você está tendo que trabalhar de segunda a sexta-feira e às vezes tendo que cumprir horário, às vezes recebendo ordem de alguém aí da empresa, então isso se configura como vínculo empregatício. O ideal é que a relação de trabalho seja via CLT. E aí sim você teria direito a 13º, férias, descanso semanal remunerado e todos os direitos previstos aí na lei, tá bom? A próxima pergunta é da Itacom Contabilidade, que fala o seguinte: tem uma situação quando o proprietário do caminhão e o motorista nem sempre são os mesmos indivíduos. Em nome de quem deverá ser emitido o RPA? Então, nesse caso o RPA ele pode ser emitido tanto para o motorista quanto para o proprietário do veículo, tá? Mesmo que o motorista não seja o proprietário, no final das contas é ele quem vai realizar de fato a prestação do serviço. Então a orientação é que o RPA ele seja gerado em nome de quem de fato vai receber o valor do frete e foi indicado no CIOT, seja o motorista ou o proprietário do veículo. A pergunta agora é da Daniele, que fala o seguinte: para um prestador de serviços eventuais, sempre preciso emitir RPA? Ou quando posso emitir um recibo simples? Então, Daniele, a diferença entre o RPA e o recibo simples é que no RPA, além de destacar os valores acordados pela prestação do serviço, são destacados também os impostos e inclusive esses impostos são retidos na fonte, tá? Então esse é o principal diferencial entre esses documentos e o ideal mesmo é que você converse com uma contabilidade da sua confiança para identificar qual que é o melhor documento para essa ocasião. A pergunta agora é da Itamara Novaes, que fala o seguinte: quantos trabalhos o prestador pode realizar como RPA? Tem algum limite? Então, Itamara, nós não temos conhecimento de que haja algum limite e dentro de tudo que a gente pesquisou não encontramos nada que diga que existe algum limite. Então, no nosso entendimento, você pode contratar um profissional autônomo quantas vezes julgar necessário, tá? E pode fazer o pagamento via RPA. O que você precisa tomar cuidado é com a frequência disso, porque se configurar que existe ali um vínculo empregatício, ou seja, ele está tendo que cumprir o horário, ele tem alguma pessoa que dá ordens diretas a ele, então isso pode ser configurado como vínculo empregatício e o ideal nesse caso é que ele seja contratado via CLT, tá? E não como RPA. A próxima pergunta é do Marcos, que fala o seguinte: caso eu trabalhe em uma empresa com carteira assinada, posso prestar serviço a outra empresa usando o RPA? Então, Marcos, sim, você pode sim, tá? Não há nada que impeça que uma pessoa que trabalhe com carteira assinada preste serviço a outras empresas e receba via RPA, tá? Isso é bastante comum, inclusive. Claro que você tem que ficar atento à questão do horário de trabalho. Se você presta serviço para a empresa A de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas via CLT, você não pode prestar serviço para uma outra empresa dentro do mesmo horário de trabalho para receber como RPA, tá? Então, é mais nesse sentido que você precisa ter esse cuidado, mas não há nada que impeça e pode sim prestar esse tipo de serviço. E a última pergunta é da Raíssa Torres, que fala o seguinte: quais os direitos de quem recebe RPA? Recebe férias e 13º salário? Então, Raíssa, na verdade não. Férias e 13º salário são benefícios de profissionais que trabalham via o regime CLT, que não é o caso do profissional autônomo, tá? O que esse profissional ele pode fazer é recolher o INSS como contribuinte individual. E aí, nesse caso, ele passa a ter direito aos benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio, salário maternidade, etc. Mas 13º e férias, não. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se surgirem novas dúvidas, deixe aqui nos comentários que a gente responde o mais breve possível. Um forte abraço e, como você sabe, você pergunta e a Bsoft responde.